Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Se você ainda não conhece o meu trabalho, não conhece o canal, considere assistir esse vídeo. E se você gostar, se inscreva no canal, deixe o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se por um acaso você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e de quebra você já se vinga deles. E agora vamos para o que interessa, que são nossas histórias sobrenaturais. O lobisomem Francisco e as perseguições improváveis. Nos confins do Ceará, na cidadezinha de Pau d'Água Mansa, morava um cabra chamado Francisco. Ele era branquelo, magrelo e franzino, mas tinha um sonho grande: se transformar em um lobisomem destemido, capaz de amedrontar qualquer um. Não que ele fosse valente, muito pelo contrário. Ele tinha medo até da própria sombra. Mas, como todo homem com pouca coragem, ele queria dar um jeitinho. E esse jeitinho se chamava feitiço. Uma madrugada enluarada, Francisco encontrou um pai de santo na floresta. O homem, com um olhar sério e a voz rouca, fez promessa: te transformarei em lobisomem, mas em troca, tu me pagarás em prestações. Eita! Francisco, que nunca teve dinheiro e nem juízo, aceitou a condição e prometeu que pagaria. O feitiço foi feito, mas claro, ele deu calote, como sempre, e o pai de santo, furioso, reverteu o feitiço, transformando Francisco não num lobisomem, mas uma coleção de outros animais. Vez ou outra ele se transformava em um jegue, em um cachorro poodle, em um bode, um porco e, pro desespero dele, até em calango. Mas Francisco não sabia que havia outra criatura que também o perseguia: a loba Mila. Mila era uma loba fora do comum, com os olhos penetrantes e uma presença imponente. Mas o que fazia Francisco suar frio era o fato de que Mila, que tinha uma obsessão por ele, sempre estava ali, fungando na janela do Francisco. Mas ele, claro, morria de medo dela. Cada vez que ouvia os passos dela se aproximando, seu coração disparava e ele tentava se esconder atrás de qualquer coisa. Um palheiro, uma pilha de pedras, o que fosse. Que desgraça! Essa mulher loba não me larga, ele resmungava, enquanto virava um poodle e corria em círculos. Ele sabia que quando ela aparecia, a coisa ficava feia. Além disso, Francisco vivia de bicos. Para sobreviver, ele pegava o seu velho carrinho de mão e ia até a venda da roça. Esperava os bêbados caírem por lá embriagados, prontos para carona. Quando algum deles caíam, ele os colocava no carrinho
e os levava de volta para casa, sempre recebendo dinheiro em troca. O problema é que o carrinho de mão, coitado, vivia sendo urinado pelos bêbados. Mas Francisco nunca reclamava. Ao contrário, ele recebia agradecimentos e até um dinheiro extra das esposas e mães aflitas dos bêbados, que estavam mais preocupadas com o estado dos maridos do que com o que acontecia com o pobre do carrinho. Certo dia, enquanto o padre estava tentando exorcizar Francisco no centro da praça, Mila apareceu fungando. Ele, em um ato de desespero, se transformou em um bode e pulou pela janela, se esparramando na frente de um monte de crianças que começaram a rir, achando que era o bode do capeta. O padre, que estava lá para exorcizar, só viu o bode correndo em direção ao mato, gritando como um louco: "Meu Deus! Agora o cabra virou bode! Só me falta ele virar calango e sair andando pela parede", exclamou o padre perplexo. Mas o pior ainda estava por vir. Francisco, em sua eterna tentativa de tentar se esconder dos calotes que dava, decidiu buscar um novo feitiço com outro pai de santo, achando que ele poderia reverter tudo. Mas ao fazer um novo feitiço, ele acabou se transformando num calango, bem no momento em que Mila, a loba, o espreitava. E, claro, Mila não teve piedade. Entrou na casa, fungou em volta e, com um sorriso perverso, sussurrou: "Agora você é meu, Francisco." Mas quando ele estava prestes a se resignar ao destino, algo inesperado aconteceu. Louise, a mulher madura e o seu amor secreto, apareceu no exato momento em que Francisco estava na forma de calango. Ela, com um sorriso travesso, olhou para o pequeno Francisco e, sem hesitar, abaixou-se para lhe dar um beijo. Mas, como todo calango esperto, Francisco já estava traumatizado demais. Ele sabia que quando se transformava em poodle, Louise não tinha piedade. Ela o colocava na coleira, dava banho, tosava e até o enchia de lacinhos. E agora, como calango, ele temia que ela fosse lhe dar uma chinelada e esmagá-lo. Ele até fez o biquinho com o focinho de réptil, pronto para o beijo. Mas na hora H ele, correu. Correu tão rápido que Louise, surpresa, não conseguiu alcançá-lo. "Ah, não, Francisco, vem aqui", ela gritou, rindo da cena. Mas Francisco já estava a milhas de distância, se escondendo entre as plantas com a respiração ofegante, pensando: "Não vou cair nessa armadilha de novo." E assim a maldição continuava. Louise tentava beijá-lo, mas Francisco sempre escapava, com medo do que aconteceria a seguir. Mesmo com a tentativa de quebrar o feitiço, o cabra desajeitado ainda tinha muito que enfrentar,
com a loba Mila, o padre exorcista e, é claro, sua própria insegurança. Ele nunca imaginou que a sua vida seria tão cheia de confusão. Mas, por um lado, ao menos, ele sempre tinha uma desculpa para não levar mais uma chinelada de Louise. Eita! Autoria Rose. Gente do céu, esse conto aqui é bem doido e engraçado. Já pensou, o coitado queria virar um lobisomem e acabava se transformando em tudo, menos em lobisomem. O que vocês acharam, aterrorizados? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Eu adoro tantos relatos quanto os contos da nossa querida Loba Rose. E vamos para o próximo de hoje? E agora um relato da famigerada fera. Oi, gente! Vim relatar a vocês o que aconteceu comigo e eu nunca duvidei do sobrenatural. Eu morro de medo de Quaresma e conto sobre lobisomem. Então, tudo aconteceu de uma forma que eu estou assustada e com medo. Olha, são 14h01 e ainda estou super assustada. Vamos lá. Meus pais sempre quiseram ter um pedaço de terra para passarmos os finais de semana. Enfim, Deus nos abençoou. Eles trabalharam e, com muito custo, comprou. E detalhe, é um sítio no meio do breu e longe da cidade. Temos vizinhos por toda parte, mas o sítio é longe um do outro e o meu pai passa a maior parte do tempo lá. Já é aposentado e agora só lazer. Então, ele saiu ontem por volta de 8h da manhã para ir para o sítio, para acabar de construir. Detalhe, o sítio está com a base construída, tudo fechado com trancas, mas o sítio ainda não é cercado. Então, o meu pai foi para cercar e acabar de fazer a varanda. Meu pai então passou o dia inteiro lá. Ele iria dormir e no outro dia, que é hoje, ele viria embora. E anoiteceu, minha mãe ligando para o meu pai e nada dele atender. Aí ela ficou preocupada e me mandou ir até lá. Como eu disse aqui no começo do relato, eu super acredito. Não gosto nem de brincar, porém nunca tinha visto nada, só ouvido relatos. Quando a minha mãe começou a ligar para o meu pai, era 20h, também conhecido por 8h da noite, até umas 8h30. Ela ligava, ligava, ligava e nada dele retornar a ligação. Então ela me falou: você pegue a moto e vai atrás do seu pai. Eu estou preocupada. E assim eu fiz. Eu fui. Só que eu tinha acabado de chegar do trabalho. Estava suada, eu estava super cansada. Então, antes, eu tomei um banho e também tomei um café. E aí eu saí por volta das 21h15, 9h15 da noite. E na minha cabeça, a criatura, né, o lobisomem, ele só sai depois da meia-noite. Isso na minha cabeça, só na minha cabeça.
Então peguei a estrada e fui pedindo a Deus proteção, porque eu sou cagona para essas coisas. Então saí da cidade, peguei a zona rural, tudo escuro, só mato na minha volta. Quando eu saí da BR e entrei nessa rua de terra, saiu um senhor alto, magro, barba grande, cabeça branca, com um chapéu na mão. E foi assim, do nada. Eu não esperava essa saída repentina. Só não o atropelei porque eu estava devagar. Ele saiu do nada na minha frente. E eu parei assim, assustada, na frente dele. E ele me perguntou as horas. Eu peguei o meu telefone na mochila e quando eu fui falar as horas para ele, que eram exatamente 23 horas, ele falou: cuidado, aqui nesse mato é escuro. E eu perguntei: e o senhor? O senhor não tem medo de andar por aqui sozinho? Ele disse: não, minha filha, sempre morei por aqui. Tá vendo aquela casa ali? Eu moro lá, mesmo com a minha mãe. Vim dar uma olhada porque ela saiu para buscar lenha e até agora não voltou. Aí, na minha cabeça, pensei: quem é que busca lenha à noite? Aí falei: fique com Deus, preciso ir. Ele não falou mais nada. Ele me deu uma olhada e saiu. Eu esperei ele sair andando na minha frente. E logo depois, ele entrou de novo no mato e ó, sumiu, escafedeu-se. Perna para quem tem. Acelerei a moto e, quando viro para minha direita, era uma ladeira. Mesmo com a moto derrapando, consegui manobrar e subir. Nisso, meu telefone tocou. Era minha mãe sem notícias do meu pai. Já estava tarde. Coloquei no viva voz porque estava com muito medo. E quase 23 horas e 30 minutos. E nisso a minha mãe perguntou: onde você está que ainda não chegou? Mal minha mãe terminou de falar essas palavras, escutamos um uivo. E ela, que ouviu, né, do telefone, me falou: corre, menina, anda depressa que isso aí não é cachorro. E nisso eu estava me sentindo observada. E do nada começou uma ventania e o uivo foi ficando mais tenso. Logo veio um cheiro de carne, quando perde, sabe? Quando apodrece, como um peixe podre. E eu podia ouvir pisadas pesadas. Nisso eu já me paralisei. Sabe essas valas de BR? Nisso eu já desci da moto e me joguei ali, naquela vala. E aquilo fazia um barulho com as orelhas. Parecia estar assim, ó, batendo palmas. E veio fungando para o lado da moto. Nisso, uma luz alta de farol clareou a rua inteira. Acredito que quem estava lá dentro viu a coisa e buzinou para assustar. E nisso, o motorista perguntou se eu estava bem, se eu estava perdida. Eu não falei uma palavra. O medo é foda, sabe? Ele me perguntou onde eu morava e o que eu estava fazendo naquelas horas, sozinha, naquele lugar escuro, no meio do nada. Eu expliquei a ele o que estava acontecendo e eles me levaram para o sítio. Aí desceram as escadas, chamaram pelo meu pai. Ah, gente, detalhe. Faltavam umas 2 casas para chegar no nosso sítio,
Porém, como eu paralisei com o uivo e me joguei na vala, e ali eu fiquei. Então eles procuraram e acharam, porém, o guarda. O motorista, ele era um policial ambiental que tinha recebido denúncias que ali tinha uma onça matando gado, porcos, e então eles foram para averiguar. E viu a coisa, né? Eles viram a coisa perto da minha moto fungando e buzinaram e aquilo saiu correndo para o mato. Então, quando eles olharam na janela, meu pai estava deitado, parecia desmaiado. Foi quando eu escutei eles conversando entre si e vi que se tratava do meu pai. Aí, na hora, lembrei das chaves e fui abrir. Quando eu cheguei no sofá, meu pai estava delirando, falando que o porco estava lá, mas ele não criava porco. Foi aí que um dos guardas falou: vou até o carro, pedi ajuda para a guarnição. Aí nisso a minha mãe ligou de novo e eu expliquei como meu pai estava. E ela falou: tira a glicose, do jeito que o seu pai é, não deve ter comido. Aí a glicose caiu. E realmente a glicose dele estava a 49. Aí o guarda tinha um doce de banana no bolso e deu para o meu pai. Foi quando ele foi voltando a si e pôde nos contar o que aconteceu. Ele falou que estava na varanda quando uma senhora pediu um gole de café e pediu para o meu pai se ele podia buscar uns gravetos de lenha no terreno ali. Meu pai falou que podia e ela perguntou para o meu pai se ele era sozinho e ele falou que não. Aí do nada essa mulher perguntou se ele acreditava em histórias de lobisomem, ao que o meu pai falou que acreditava sim. Aí diz que ela falou que estava feliz, pois o povoado na terra dela estava crescendo. Os guardas disseram que éramos nós, a vizinhança, e nisso o guarda perguntou para o meu pai: o senhor falou de porco? Porém o senhor cria. Meu pai falou: não, meu filho. Depois que eu dei café para aquela senhora, ela se dispôs a passar por aqui e adentrou naquela região de mata. E eu estava com fome e entrei para dentro para pegar uns pães de queijo. E o pãozinho que eu trouxe, eu ia fazer café, mas lembrei que o gás mais cedo havia acabado. Então adiei o meu almoço, quis lanchar. Aí lembrei que não tinha mais café e que eu tinha que ir pegar lenha. Foi quando eu desci e vi uma sombra de um bicho que eu achei que fosse onça, mas o bicho era preto, com olhos ramificados de amarelo. O bicho deitava no mato, rolando, e eu estava numa fraqueza, numa saideira, numa leseira. E nisso escutei um uivo. Eu lembro que eu corri aqui para dentro, fechei as janelas com cadeado e peguei um pãozinho de cebola e tomei com água. Ou melhor, eu comi com água. Lembrei que a janela da cozinha estava aberta. Nisso, eu vi que eu já não estava bem. Me senti observado e vi um vulto preto correndo em volta da casa, mas eu consegui fechar. Só não consegui trancar o cadeado e depois disso apaguei. Estou acordando agora aqui com vocês. E, gente, os guardas perguntaram as horas. A hora que ele viu, né?
a coisa rolando lá. E ele falou que não sabia, mas que era tarde. E nisso, todos nós escutamos a coisa. Parecia que aquilo voltava. Só que dessa vez não era no nosso sítio, e sim nos sítios que ficavam ao lado, onde tinha criação de galinha, sabe? Meu pai apagou a luz e pediu silêncio a todos nós. Escutamos aquilo andando na varanda e observação. Nossa janela é de blindex. E o meu pai falou: gente, vocês que nunca viu a coisa e não acredita, agora é a hora. Puxa a cortina pro lado, mas não deixa o bicho ver vocês, não. Meu pai é bem caipira, tá, gente? E assim nós vimos. Aí, nisso que os guardas viram, que os guardas estavam vendo aquela criatura, meu pai me puxou, tacou sal na minha mão e me disse: me ajuda a colocar nas janelas. E assim a gente se prontificou a ajudar. E aquela criatura não se deu por vencida. Tentou a todo custo abrir a porta da cozinha. Aquilo arranhava e batia. E nisso meu pai falou: amanhã bem cedinho, vem pegar sal. Gente, nós não pregamos os olhos aquela noite. Logo amanheceu e eu já estou em casa. Mas os guardas se puseram a ajudar, ficar com meu pai lá no sítio para acabar de fazer a cerca. E ajudar meu pai também trocar as janelas de blindex por janelas de ferro com grades. E outra, me desculpem o texto grande, mas eu precisava contar a vocês que o sobrenatural não é brincadeira e que a quaresma exige respeito. Enquanto não deu 12 horas, meio-dia, eu não vim embora. O medo tomou conta de mim. Deixei a minha moto lá com o meu pai e um dos guardas me trouxe de carro. Quando foi umas 6 horas da manhã, a Doninha, a mãe do moço que foi buscar a lenha, foi buscar sal lá na casa do meu pai. Essa história aconteceu comigo do dia 27 para o dia 28 de março de 2025, ou seja, essa madrugada. Eita! Relato anônimo postado no grupo Casos de Lobisomem. Grupo do nosso amigo César, que também tem um canal aqui na plataforma do YouTube, o canal Fronteiras. Eu recomendo, viu? E aí, meus aterrorizados, gostaram das histórias de hoje? Do conto da nossa amiga Rose, maravilhoso, por sinal. Todos os dias eu estarei trazendo agora um conto da nossa querida amiga Rose. Ela já me mandou vários e também farei releitura de algumas aventuras que ela já mandou, que aí é relato mesmo, está bem? E também gostaram dessa história, desse relato, né, que a relatante passou a noite passada, gente. Pensa só que sufoco. Deixem aí suas opiniões nos comentários, tá bom? E se você tem um conto, um relato, uma história, uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar conosco, basta que você envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Se você não é inscrito, considere se inscrever no canal. Venha para minha alcateia, você também vem.
Peço a todos vocês, meus aterrorizados, que não saiam desse vídeo sem deixar um like, isso ajuda muito o canal, sem compartilhar o vídeo para chegarmos a mais pessoas. E se você quiser receber notificações de vídeos aqui do canal, não deixem de ativá-las, tocando o sininho lá na opção todas. Aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, de pronto você vai ser notificado. E o mais importante, voltem, voltem sempre, que eu estarei esperando vocês aqui, com histórias de arrepiar, com histórias de se emocionar e, por que não, vez ou outra, histórias para descontrair e tirar de nós algum sorriso, não é? Bem, quero agradecer a todos que de alguma maneira me ajudam desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer a cada um de vocês, meus aterrorizados. Bem, meus amigos, por hoje é só. Muito obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.